Quero convidar você a pegar a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 5 até o verso 13, nós vamos ler e ministrar a palavra do Senhor Deus nessa noite, em nome de Jesus. Se você pode, deseja ficar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, igreja do Senhor, a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 5 até o verso 13, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado já em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Manifesta aqui, Senhor Deus, aos corações. Como sempre, Senhor Deus, tem pedido ao Senhor que os nossos corações, Senhor Deus, seja uma terra boa, uma terra fértil, Senhor Deus. Onde a boa palavra, a palavra do reino, ela possa, Senhor Deus, frutificar nossos corações. Não deixe, Senhor Deus, que as preocupações, a vida do maligno arrebate, Senhor Deus, essa palavra da nossa alma. Essa palavra, Senhor Deus, ela encontra a nossa necessidade. E Senhor Espírito Santo, tome o lugar do Senhor. E o Senhor tome o lugar do Senhor, Pai, não em paredes, não no ambiente, mas dentro, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui. O Senhor tome o lugar, Senhor Deus, do nosso coração, fazendo a transformação, consolando, trazendo, Senhor Deus, a paz, fortalecendo a fé, Senhor Deus, e transformando as vidas. É o que nós oramos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia! Posso cantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois a gente dá os recados. Amados, eu quero ministrar para vocês essa noite uma mensagem com o título que se chama Apenas uma Palavra Basta. Esse texto que nós lemos é um texto de um centurião, o chefe da guarda romana, um homem que tinha 100 soldados romanos que ele comandava. Esse homem, ele estava situado ali perto da cidade de Cafarnaum, onde ele tinha esse equipamento de homens que ele comandava esses homens. E ele tinha um homem servo em destaque. Alguém que ficava na sua casa, alguém da sua intimidade, alguém do seu carinho, alguém do seu amor, alguém que ele tinha zelo. E esse rapaz estava adoentado, segundo o texto. Ao ponto de ele ficar acamado, ao ponto de ele ficar paralítico e não aguentar mais nadar. Esse centurião, que a Bíblia não registra o nome dele, ele foi um homem de bom coração. Apesar de ser romano, apesar de ele não fazer parte da cultura judaica, ele foi um homem que ajudou a construir a sinagoga de Cafarnaum. Em Lucas capítulo 7, registra a história que se passa para nós. Que esse homem ele ajudou ali os judeus, aquele povo de Israel, a construir uma sinagoga, onde Jesus esteve ali pregando muitas vezes. Esse homem, apesar de ele estar num regime político contra a nação de Israel, era um homem que não queria mal pelo povo. Era um homem que ele tinha o prazer de servir as pessoas. A gente descobre nesse texto como que é bom ser amado. Como que é bom ser amado. Como que é bom ter alguém que se preocupa com a gente. Como que é bom você estar na casa de alguém e saber que você é bem-vindo. Aquele servo era amado, bem-vindo ali naquela casa, mas algo aconteceu. Algo aconteceu que ele ficou doente. E diz o texto que Jesus, ele chega em Cafarnaum, no
o verso 5, você pode acompanhar, fala assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, ele chega então naquela cidade, é um momento de crise, a casa do centurião. E eu quero dizer para nós aqui nessa noite, mas meu amado, que quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. Por pior que seja a nossa situação, o caos que nós estamos vivendo, se Jesus chegar na nossa vida é transformada. Quando Jesus ele chega onde nós estamos, por pior que seja a situação familiar, a situação que nós estamos sobrevivendo, Jesus ele tem o poder e capacidade de transformar a nossa vida e também abençoar e mudar a nossa família. Talvez você esteja em uma situação caótica, difícil, uma situação de dor, aonde um ente querido, aonde uma pessoa que você ama, aonde que alguém que você conhece está doentado. Talvez você está em uma condição que alguém que você ama está acabado, está às portas da morte, amado, mas eu quero dizer para você nessa noite que quando Jesus chega, a situação é transformada. E se Jesus, a chegar na sua vida, chegar na sua casa, ele pode realizar possível, o pior que seja a situação diante dos nossos olhos. Quando ele chega, tudo muda. Parecia tudo difícil, pode estar fora do controle, porque apesar daquele homem ser um centurião, ele ser um chefe, um comandante, ele não tinha mais controle da situação. E muitas das vezes a situação sai fora do nosso controle, sai do nosso conforto, sai da zona de conforto. E como é que a gente vai lidar com algo que a gente não tem controle mais? Quando sai do seu controle das suas mãos, meu amado, aí entra o poder e a ação de Deus. Aí entra Jesus com condição de realizar o milagre em nossa vida e em nossa casa. Quando a situação sai diante dos nossos olhos e sai fora do nosso conforto, a gente entra em desespero. O que fazer agora? Qual remédio usar? Qual porta bater? Qual ajuda pedir? Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que Jesus é suficiente para mudar a nossa vida. Jesus é suficiente para mudar a nossa casa. Quando Jesus chega, tudo se restaura. Amém? Quando ele chega, tudo muda. Ele chegou aqui em Cafarnaum, é uma condição de morte, uma condição de cama, uma condição de doença, uma condição de tristeza, de choro. Mas quando ele chegou, a vida daquele homem começou a ser transformada. Apenas aquele homem não tinha maneira com Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu os discípulos falar sobre Jesus. E aquele homem, então, envia servos lá. Ou melhor, servos estavam com ele. Foram até Jesus falar que havia um centurião que tinha um servo que estava doentado em casa. Aquele homem, como eu já falei aqui para você, um homem importante. Um homem que aonde que ele andava, aquele centurião amado, para que você entenda que aonde que ele andava, as pessoas baixavam a cabeça para ele. Era um homem que uma guarda de 100 homens rodeava ele. Aonde que ele andava escoltado. Aonde ele andava, as pessoas baixavam a cabeça, abriam caminho para ele. Aonde que ele chegava, ele era o primeiro da fila. Aquele homem, aonde que ele chegava, ele alcançava favores. Afinal de contas, ele tinha poder, autoridade, ele tinha nome. Afinal de contas, ele era alguém que tinha um status, uma condição de destaque. Mas esse homem, ele veio nos ensinar que, por maior que seja a nossa condição, por mais destaque que nós temos, nós ainda assim precisamos de contar com Jesus. Nós ainda assim precisamos do favor de Deus em nossas vidas. A nossa condição não pode dar coisa que não pode. O seu dinheiro não pode trazer para você algo que vem da graça de Deus. A sua posição política, eclesiástica, social, financeira, não traz para você o que a palavra de Deus manifesta na sua casa. Aquele homem veio nos ensinar aqui que ele, o maior que seja o status dele, ele era pequeno diante do reino. Ele precisava voltar com Jesus, como Naamã um dia precisou. Como Naamã, general de guerra, um homem que tinha um exército, agora não era 100 homens, mas um grande exército ao seu comando, precisou ir buscar Deus para se livrar da sua lepra. Como Nicodemos, que era o chefe da sinagoga, o chefe ali de todo o sinédrio, foi encontrar com Jesus, agora também esse centurião precisava encontrar com Jesus. De servos a reis, de pessoas simples, humildes, até as pessoas mais talentosas, todos nós precisamos estar em um local especial, que é aos pés de Jesus.
É ali que tem restauração. É ali que a vida chega para nós. Todos nós precisamos da graça de Deus. Do mais poderoso dessa terra, do mais rico, até o mais simples. Daquele que mora em uma mansão, que anda em carro portado, que anda em jardins e aviões, daquele que anda a pé. Cada ser humano que passa por essa terra, que respira, que acorda de manhã, que toma água, que come pão, precisa do favor de Deus. E agora esse homem vem me ensinar isso. E esse homem, então, fala aqui no verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando. Aquele homem, amados, apesar de comandar 100 homens, ele nos ensina a ter humildade. Ele nos ensina a ter reverência. Aquele homem, apesar da sua importância, do nome que ele tinha em Cafarnaum, ele não se preocupou com a opinião dos outros, e ele chega então implorando diante de Jesus. Ele se humilha, ele se lança. Ele vai com toda a sua vida em prol ao único que poderia mudar a sua história. Muitas vezes, nós nos humilhamos diante de pessoas, de condições, de situações, de instituições, que nada é fácil para nós. E aquele que pode mudar a nossa vida está esperando que nós nos acheguemos a Ele, com o coração humilde e quebrantado, que não rejeita, capaz então de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. Aquele homem, ele foi até Jesus, sem se importar com o seu título, sem se importar com a sua condição financeira, sem se importar com a dádiva que ele tinha, sem se importar com a sua liderança. Ele precisava de Jesus, e você também precisa. Eu também preciso. Sem preocupar com as minhas patentes, sem preocupar com os meus currículos, sem preocupar com a minha formação. Eu preciso ter encontro com Jesus todo dia, porque Ele é o único capaz de mudar a minha vida. Ele é o único capaz de mudar a minha família, mudar a minha história, transformar o meu coração. Aquele homem, então, ele vai até Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós. Eu quero agora compartilhar um outro texto que fala dessa história, que é Lucas 7:2, fala assim: e o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Aquele homem, irmãos, ele faz uma coisa fantástica. Ele vai até Jesus, não buscar para si, mas buscar para o outro. Aquele homem, ele vai até o encontro de Jesus, não com o desejo de ser abençoado, mas de abençoar outra vida. Aquele homem foi até Jesus, se humilhando, se lançando, se postando, não em benefício próprio, mas em benefício do outro. Nós não podemos chegar até Jesus apenas em benefício próprio, não, amados. Não podemos estar no corpo de Cristo apenas com o nosso interesse pessoal. Temos que buscar para o outro. Olhar para o outro que está do nosso lado, saber que ele é importante. Olhar para o servo mais simples da casa, saber que ele é útil, saber que ele tem valor. Esse homem nos ensina o grande potencial do Evangelho de amar alguém simples, de amar alguém humilde. Aquele centurião, ele demonstra para nós um valor cristão de amar o próximo, de amar o outro, de amar o necessitado, de amar o carente. Ele amava o seu servo, ao ponto dele ir até Jesus e se humilhar diante de Cristo, ao ponto dele esquecer a sua condição, ao ponto de esquecer as suas patentes e se lançar diante de Jesus. Evangelho, você amar o outro, amado, como é bom ser amado. Você não gosta de ouvir eu amo você? Você não gosta que todo dia sua esposa, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho fala com você, eu amo você? Você não gosta de ser abraçado, acolhido? Você não pode receber um sorriso? Os servos também querem isso. O mais simples, o mais humilde também deseja isso. Aquele que chega pode também desejar isso, meu amado. E esse centurião, ele vem nos ensinar, apesar da sua posição política, social, ele se preocupava com o outro. Não adianta Deus dar a você, não adianta Deus colocar você, se você não amar o próximo. Não adianta Deus colocar nas suas mãos, se você não compartilhar com quem precisa. Aquele homem que ele vem em busca de Jesus para o seu servo. E a pergunta que fica para nós hoje, igreja do Senhor, quantas vezes nós chegamos na igreja e buscamos só para nós? Quantas vezes oramos só para nós? Quantas vezes durante o dia nós oramos só para a nossa família? Esquecemos dos outros que precisam, esquecemos dos outros que são carentes, dos outros que são necessitados. Aquele homem, ele foi até Jesus buscar para um homem que precisava. A busca não era
para o próximo. O clamor, a oração, o jejum, a dedicação não é apenas para nós. Talvez Deus estimule você a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, a se consagrar mais. Não é para você. A unção que você recebe não é para você. O dom que Deus te dá não é para você. É para que você possa compartilhar com outros. A graça que Deus te dá, ela foi retida em você. Não somos mar morto. Sabe aquela síndrome do mar morto? Mar morto é aquele mar que fica no final do Rio Jordão. Ele recebe toda a água do Rio Jordão, mas ele não doa água para ninguém. A água vira sal. Ela morre ali. Não tem vida, não nasce nada. E a gente quer só receber às vezes, só receber, só me dá. Mas esse homem está disposto a doar. Esse homem está disposto a amar. Ele vai buscar, não em seu interesse, mas em interesse do outro. O centurião era um homem, irmãos, que ele se destaca pelo seu bom testemunho. Esse caminho ensina para nós aqui em Lucas 7, do verso 3 até o verso 5. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Eles, chegando até Jesus, com a instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Irmãos, conseguem entender isso? O judeu estava testemunhando de um centurião romano. O judeu estava testemunhando para Jesus: olha, ele merece, ele precisa do milagre, é digno de eu ver a casa dele, ele é um homem bom, ele ficou para nós na sinagoga. Irmão, será que as pessoas lá fora dão bom testemunho de você? Será que as pessoas lá fora, as pessoas da igreja, dão bom testemunho de nós? Será que a pessoa que está do seu lado, a pessoa da sua casa, ela dá bom testemunho de você? Aqui, queridos, aquele homem recebeu bom testemunho do judeu, sendo ele um centurião romano. Consegue entender isso? Os judeus não tinham nenhuma aliança com Roma, não tinham prazer com o romano, mas esse homem era diferente. O coração, o testemunho dele, a conduta dele era diferenciada. E agora, aquele homem, ele agora achou graça aos homens judeus, achou graça aos galileus. E aqueles homens chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, é digno, abençoa ele, abençoa a casa dele, porque esse homem é bom. O comportamento, o caráter, tudo dele é diferente. Ele tinha amigos e irmãos que testemunhavam o bom caráter dele. E como que os nossos vizinhos dizem que nós somos? Como que aonde você trabalha, as pessoas dizem que você é? Como que aonde você estuda, as pessoas dizem que você é? Será que alguém pode chegar perto de Jesus e falar assim: Jesus, pensou na pessoa? Ela merece. É gente boa, Senhor. Ela é uma pessoa bacana, Senhor. Ela é digna, a pessoa é ela. Olha o que ela faz, Senhor Deus, ela doa. Olha o que ela faz, Senhor Deus, ela abençoa. Olha o que ela faz, Senhor Deus, ela sempre a mão. Olha o que ela faz, Senhor Deus, ela ora, ela busca. Será que a pessoa olha para nós e pede isso para Jesus em nosso favor? Aqueles homens foram pedir para Jesus isso para o centurião. E o abençoou ele. Os amigos falaram da vida, do caráter, das obras daquele homem. Aí as pessoas falam das nossas obras. O que as suas mãos fazem? Aonde o seu pé pisa? Onde você alcança? Onde você caminha? Aqueles homens falaram ali o que aquele homem fez. Aquele homem, apesar de ser romano, ele tinha um bom relacionamento com todos. Ele não tinha inimigos. Ele não tinha escolha. Ele não tinha escolha de pessoas. Ele amava por igual. Ele amava o filho, o servo. Ele amava o judeu. Ao ponto de ajudar a edificar uma sinagoga. O amor não é restrito, meu amado, com a sua família não. O amor é abrangente. O amor tem que sair das tendas individuais da nossa família e alcançar o necessitado. Alcançar aquele que precisa. Então, agora em Mateus capítulo 8, verso 7, Jesus responde para eles. Então, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Amado, sabe qual é a resposta de Jesus? Ele vai. Ele vai. Ele quer. Ele pode. Ele consegue. Essa é a resposta de Jesus para nós. Eu irei. Eu posso fazer. Eu consigo. Eu estarei lá. Eu vou chegar naquela casa. Amado, Jesus sempre está disponível para aqueles que o buscam de verdade. Jesus sempre está disponível para as pessoas que têm um coração sincero para buscar.
buscá-lo. Um coração sedento da graça, sedento da palavra, sedento de amor. Jesus sempre se disposto a ir, a estar, a chegar na sua casa, a tocar na sua necessidade, a curar aquela pessoa que você ama, a transformar o ambiente que você vive. Ele está disposto. Então a resposta de Jesus é: eu irei. Talvez a dúvida que fica para nós é: será que Jesus vai? Será que Jesus quer? Ele pode, ele vai. Basta a gente ter esse coração que ama, esse coração que busca, esse coração sedento em encontrá-lo. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Eu irei. Imagina você olhando para Jesus no seu quarto, na sua casa, onde no ambiente que você gosta de orar, seu lugar secreto com Deus, e pergunta para Jesus: Jesus, o senhor pode, o senhor vai? Ele fala: eu posso, eu vou. Foi essa a resposta, irmãos. O sim de Deus, ele muda, como o não também. Aqui ele recebe o sim dizendo: eu irei. Então, a Bíblia vai dizer assim para nós no verso 8: mas o centurião respondeu: Senhor, não vou dizer que entre em minha casa. Irmãos, o reconhecimento desse homem me espanta, porque apesar de ele amar o servo, apesar de ter um bom caráter, apesar de ter uma conduta exemplar diante dos seus amigos onde ele vivia, ele não se achou digno de Jesus entrar na sua casa. Não é porque a casa dele era simples, não, irmãos. Ele era centurião, ele tinha dinheiro, ele era rico, a casa dele era boa, era a melhor casa de Cafarnaum. A casa dele tinha fartura, abundância de comida. A casa dele tinha os melhores móveis, uma casa grande, ampla. Mas ele não achou uma dignidade no coração dele. Ele reconheceu a sua condição diante de Jesus: Senhor, eu não sou digno. Senhor, você não pode ir para lá. Não é a minha casa, Senhor Deus, sou eu. E faz em mim que coisas que me ser mudadas. Apesar das boas obras que aquele centurião reconhecia ter, ele reconheceu as suas falhas. E a gente tem que reconhecer, irmãos, que nós precisamos ser melhores. Eu preciso reconhecer que precisamos mudar diante de Jesus. Senhor, eu não sou digno. Você não pode chegar lá. Temos que reconhecer, irmãos, a nossa condição e nos arrependermos. Não é apenas reconhecer, é mudar de vida. Não é apenas reconhecer, é mudar a trajetória, mudar o caminho. É mudar a condição que nós estamos vivendo. Mas o mais lindo aqui é que, mesmo não sendo dignos, Jesus nos amou. Mesmo não sendo digno, Jesus nos ama. Mesmo sendo pecadores, Deus nos amou de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Deus nos amou mesmo assim. Mesmo com a nossa indignidade, mesmo com os nossos pecados, flagelos, nossa condição, Ele nos amou. Então o centurião, ele fala assim no verso 8: não sou digno que entre em minha casa, mas apenas uma palavra, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Amado, uma palavra de Deus muda a nossa vida. Uma palavra liberada pelo Altíssimo, ele muda a sua história. Se Deus liberar nessa noite, na sua oração, no momento de busca, uma palavra é capaz de mudar a sua família. Deus, por isso que Deus não precisa de falar duas vezes, uma palavra basta. Deus não precisa de discurso. Ele dá uma ordem, uma palavra, uma direção, uma autorização, e tudo se renova. E tudo se transforma. Quando se Deus dizer para nós, haja, vai acontecer. Assim como foi no início em Gênesis, não havia nada. Não havia nada. Era só o Senhor, a sua essência eterna. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja isso, e houve. E Deus foi criando tudo que veio a existir. Uma palavra de Deus na hora é capaz de chamar a existência que nunca existiu. Se na sua vida algo deixou de existir, se na sua vida algo não existe mais, ele quer você. Uma palavra de Deus pode chamar a existência de novo. Uma palavra de Deus pode trazer a vida de novo. Uma palavra de Deus pode tirar da cama de novo. Deus não precisa dizer duas vezes. Deus não tem duas falas.
E tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e o outro vai. Digo a este vem, e o outro vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Aquele homem, irmão, além de ir a Jesus, ele reconhece algo espetacular aqui nesse texto. A autoridade que está em Jesus. Ele conhece a autoridade que está em Cristo. Ele diz assim: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu disser aos meus 100 soldados, vai, eles vão. Se eu disser vem, eles vêm. Se eu disser faça, eles farão. Mas o Senhor envia uma palavra, Senhor. Porque eu sei que a sua autoridade não é nessa terra. Ela é do céu, da terra e embaixo da terra. A sua autoridade não é suprema. É isso que ele está dizendo aqui. Senhor, a sua autoridade está além da minha. O seu poder está além do que eu posso fazer. A sua legalidade, o Senhor pode determinar, está além do que eu posso mandar. Então, Senhor Deus, eu sou um homem também sujeito à autoridade. E eu sei que a autoridade do Senhor não é uma minha. Quem comanda 100 homens? O Senhor comanda o céu dos céus. O Senhor comanda toda a terra, os mares, o que está debaixo dos oceanos. O Senhor comanda a natureza. O Senhor controla todas as coisas. Nada foge do seu domínio e do seu controle. Então, envia uma palavra. Essa era a fala daquele homem. Um Deus tão grande que ele conhecia tão pouco. Um Deus tão grande, mas que ele conhecia pouco, mas acreditava muito. Ele conhecia ali agora, pessoalmente, mas acreditava de verdade. E é esse o Deus que nós buscamos, que nós pregamos aqui. É esse o Deus que nós oramos aqui todo dia, irmão. Um Deus que tudo pode fazer. Um Deus que pode enviar uma palavra e restaurar. Um Deus que pode estabelecer o impossível. É impossível para aquele centurião romano fazer com que o seu servo voltasse a andar, voltasse a ter saúde. Mas para Jesus, tudo é possível. Talvez tenha algo na sua vida que você olhe e você acha que é possível. Talvez a medicina já deu causa perdida. Talvez o advogado, o juiz, deu perda para você. Talvez você ache que as portas se fecharam. Mas Jesus, Ele pode fazer as coisas todas serem restauradas. Mas Jesus pode fazer as coisas todas serem restabelecidas. E Ele não precisa de muito, apenas uma palavra. Senhor, envia uma palavra. Às vezes, quando eu estou no culto, eu falo assim: Senhor, não precisa falar comigo todo o sermão, não. Uma palavra, Senhor, uma frase, para mim já basta. Uma fala, Senhor, para mim já basta. Às vezes, Deus diz para a gente, irmãos, em coisas simples para nós não entendemos. Senhor, envia então a tua palavra, sou homem sujeito à autoridade. E Jesus tem autoridade, irmão, do céu, da terra e embaixo da terra. Os anjos estão sujeitos a ele. É isso que ele falou com Pilatos. Você não acha que poderia agora orar ao Pai? Ele poderia me enviar 12 legiões de anjos? Os demônios se sujeitam ao nome dele. Ele também fala que toda língua confessará Jesus. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. É esse Senhor que nós pregamos, oramos, invocamos e buscamos. É esse Senhor que a gente fala: Senhor, uma palavra. Seu poder é tão grande, tão imenso, ó Deus, que não precisa o Senhor entrar em discurso. Não precisa, Senhor Deus, o Senhor falar uma frase. Uma palavra basta. Só levanta a mão, Senhor Deus. Só olha para mim. Só me inicie em meu favor. Só envia alguém. Deus não precisa pôr muitas pessoas no seu caminho. Apenas a pessoa certa. Porque a pessoa certa vai abrir portas novas para você. Deus não precisa fazer muitas coisas. Deus faz apenas uma. E através dessa uma que Ele faz, novas coisas virão. A gente busca muito, irmãos, mas todas as vezes Ele faz com coisas poucas. Porque Ele é poderoso demais. Ele é infinitamente poderoso. Então sabe a grandeza desse Deus e esse centurião, ele fala isso. Então no verso 10, olha só, no verso 10, o que ele diz? Ouvindo isso, admirou-se Jesus. Jesus depois ficou admirado por aquele homem. Jesus, meu amado, não fica admirado com a sua riqueza e com os seus bens, não. Jesus não fica admirado com aquele homem, porque aquele homem era um centurião, não. Aquele homem tinha patentes, ele tinha status, aquele homem tinha uma política, não. Jesus não fica admirado com aquele homem, porque aquele homem era chefe, não.
Jesus não fica admirado, mas por aquilo que você conquistou ou possui. Jesus não fica admirado pelo seu cargo, pelo seu título ou sua posição. Ele era o centurião, maior da região, 100 homens ao seu comando. Mas isso não impressionou Jesus. Isso não impactou o coração de Cristo. Jesus ficou admirado por uma fé genuína no coração daquele homem. Jesus não fica admirado por essas coisas dessa terra. Ele fica admirado pela fé viva que está no nosso coração. Ouvindo isso, admirou-se Jesus. Jesus não mais fica admirado por quê? Na confiança que nós temos na palavra dele. Senhor, uma palavra basta. E isso admirou Jesus. Isso trouxe admiração. Quer que Jesus admire você? Quer que Jesus olhe para você com um olhar diferente? Então confie na palavra dele. Quer que Jesus olhe para você com um olhar diferente? Quer que Jesus olhe para você com um olhar de graça? Com um olhar novo? Então confie no que ele está liberando para você. Senhor, envia apenas uma palavra sobre esse jeito de autoridade. E Jesus ficou admirado com a palavra daquele homem. Mas sabe o que Jesus ele faz aqui, irmãos? Uma coisa linda. Porque a igreja do Senhor, sabe o que a igreja faz hoje? A igreja testemunha Cristo. Sim ou não, irmãos? A igreja testemunha Cristo. Sim ou não, amados? Testemunha Jesus. Estamos aqui para testemunhar Jesus. Essa mensagem é para testemunhar Jesus. Os louvores testemunham Jesus. As orações, a busca testemunham Jesus. Mas aqui, Jesus testemunha do homem. Olha aqui para você ver aqui no verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam. Jesus olha aos discípulos que estavam ao redor. Jesus olha as pessoas que estavam ao redor. E Jesus dá testemunho do homem. Jesus fala sobre a fé daquele homem. E disse aos que seguiam em verdade, eu afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus, ele testificou a fé do centurião com outras pessoas. Não é isso que Deus ele fez com Satanás sobre Jó? Viu, meu servo Jó, homem ímpio, fiel, que teme a Deus, se desvia do mal? Deus estava testemunhando. Deus testemunha com homens de caráter, homens que amam a sua palavra, homens que amam estar perto dele, homens que chegam diante dele com um olhar diferente, um coração de fé, uma busca de graça nova. E Jesus disse aos que estavam ao redor que seguiam, testificando a fé, o coração, a vida, a esperança, a graça daquele homem que estava manifestando. Jesus usou a vida daquele homem, irmãos, para evangelizá-los. Consegue entender isso? Que Jesus usou a atitude daquele centurião para testemunhar outros homens. A sua vida pode ser uma vida de testemunho para fora. A sua vida é uma vida que Deus quer testemunhar em favor do Evangelho. A sua vida é uma vida que Deus quer agraciar para testemunhar em favor do reino de Deus. É isso que Jesus ele faz aqui. E olha o verso 11, que a Bíblia diz para nós. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac, no reino dos céus. A fé na palavra de Jesus nos coloca na mesa da promessa. Consegue entender isso aqui? A promessa para Abraão, Isaac e Jacó está na mesa com Deus, está na mesa com Jesus. Quando você tem a fé que acredita na palavra de Jesus, essa fé te coloca na mesa da promessa. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, fora de Israel. Muitos virão de outros países do Brasil e se sentarão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Provarão das bênçãos, participarão das promessas. Quando você, meu amado, acredita em Jesus, confia na sua palavra, você é participante da mesa da graça. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui. Muitos virão de todas as partes, do sul, do norte, do leste, do oeste, de lugares distantes, e vão se sentar à mesa. É pela fé que nós vamos estar lá. É pela fé
que nas palavras de Jesus, que muitos tomarão posse de bênçãos, como a areia do mar e as estrelas do céu, assim como Deus falou com Abraão. Tem fé para isso? Para que a sua vida tenha uma vida cheia de promessas, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Para estar nessa mesa da promessa. É só ter uma fé semelhante desse centurião. Senhor, diga uma palavra. Envia uma palavra, Senhor, muda tudo. É pela fé nas palavras de Jesus que nós estaremos nesse local. É pela confiança nas palavras de Jesus que nós vamos estar na mesa da graça. Esta fé nas palavras de Jesus faz com que as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, alcance a igreja. Alcance a minha vida e a sua. É essa fé. É essa fé que ele busca. E o verso 12 ele vai dizer assim para nós, uma palavra de exortação. Ao passo que aos filhos do reino, que eram as pessoas que estavam em Israel, serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Irmãos, quem não confia nas palavras de Jesus, não tem lugar no reino. Quem não coloca a sua fé nas palavras de Cristo, o seu lugar não é no reino. É no choro e no ranger de dente. É no local onde Deus não quer que você esteja. É no local onde Deus não quer que você vá. É no local onde Deus não quer que você seja lançado. O desprezo à palavra de Jesus leva as pessoas a trevas eternas, a fogo ardente. É isso que está dizendo aqui, nesse verso aqui, no verso 12. Então, no verso 13, Jesus, ele olha e fala assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Amados, escute aqui. Assim como o centurião direcionou sua fé a Jesus, Jesus direcionou uma palavra para ele. Assim como o centurião concentrou, focou, direcionou, encaminhou, entregou no seu coração a sua fé a Jesus, Jesus deu uma palavra direcionada a ele. Vai dizer conforme a sua fé. Vai dizer conforme você estabelece. A fé do centurião era conforme, sabe o quê? Conforme a palavra de Cristo. A fé do centurião era conforme a palavra de Deus. A fé do centurião, ela estava em conformidade com a autoridade de Cristo. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada conforme a palavra de Deus. Os parâmetros da palavra. A fé do centurião, meu amado, também pode ser tipo a sua. Ou sua fé pode ser tipo a fé dele. Aquela fé que nós fizemos com aquele homem, ela está hoje a cada um de nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário termos fé. É necessário acreditar, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça caótico, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer. É necessário nós confiarmos nas palavras de Jesus. Pastor, a situação está difícil, está feia. Já oraram, pastor, já ungiram, tem um tanto de coisas. Continue acreditando. Continue buscando, continue orando. Continue pedindo, Senhor, envia uma palavra. Envia alguém com uma palavra. Senhor Deus, envia alguém com um propósito. Envia alguém, Senhor Deus, com um caminho. Envia, Senhor Deus, uma porta aberta. Envia uma direção. Envia, Senhor Deus, a saída. Essa era a fé. E sabe o que acontece aqui? Para terminar o verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, volte para casa, e seja feito conforme a sua fé. E na mesma hora o servo foi curado. Irmãos, quando o centurião levantou e ele virou as costas, lá na casa dele o servo foi curado. No mesmo instante em que ele acreditou, em que a fé dele não foi apenas expressa, mas foi sólida, viva. No mesmo instante em que a fé dele não foi apenas falada, mas foi genuína. Ela agiu no mundo espiritual. E quando ele vira e volta para casa, na mesma hora, diz o texto que o servo dele ficou curado. O servo foi curado no momento em que Jesus liberou
Sabe a palavra de Jesus que ele libera aqui? Volte para casa. Volte para casa abençoada. Sabe a palavra que eu vou liberar para você nessa noite? Volte para casa abençoada. Volte para casa com a graça de Deus. Volte para casa com o favor de Deus. Volte para casa com a vida transformada. Volte para casa com a vida restaurada em nome de Jesus. Volte para casa. Deus não precisa da palavra de quê? De duas tentativas. Deus não precisa falar duas vezes. Apenas uma palavra basta. Deus não precisa de tentar fazer um milagre. Deus fala e depois acabou. Deus não precisa de tentar várias vezes. Ele apenas estabelece. Ele não importa o diagnóstico. Deus ele pode fazer e pode realizar. Então ele diz para aquele homem: vai e volta para casa conforme a sua fé. Deus vai fazer, amado, conforme a nossa fé, conforme o nosso coração. E como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Deus pode liberar uma palavra agora. É só você acreditar e você confiar. Você vai voltar para casa diferente pelo poder e pela graça de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Aleluia.